Olá, pessoal. Boa noite. Vamos começar mais uma live. Vou aqui chamar minha amiga Sol. Oi, Lu. Vamos lá. Deixa eu mandar um convitinho para ela. Aqui. Oi, Patrícia. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Daniela, sou do IP Bela Vista. Acabei de mandar o convite para a Sol, vamos ver se ela vai entrar. Olá, todo mundo que está chegando, boa noite. Como é bom ver vocês por aqui. Oi, Aline. Olá, a Sol já entrou. Vamos fazer um esquenta aí, né? Oi, Sol. Oiê, você não tá me vendo? A imagem tá congelada? Não, a imagem eu não tô vendo, eu só estou te ouvindo. Oi, vamos colocar o computador, filha, por favor, para a gente deixar, mesmo o celular carregado, eu vou deixar na tomada, né? Tá bom. Estou preparando um material lindo para vocês. Ai, vai ser mesmo um material maravilhoso. Vocês vão adorar, tenho certeza. Vocês nem sabem o que dá para fazer com ele. Né? Dá para fazer bastante coisa. Vamos lá, gente, fazer um esquenta aí. Aqui no meu relógio são 7h25. Sol, qualquer coisa, Eu já entro, vou entrar novamente, tá bom? tá bom, melhor. Oi, pessoal. Oi, Silvio. Oi, Paula. Oi, Rê. Tudo bem com vocês? Saudades. A Sol vai entrar de novo para a gente não ter aí o problema que a gente teve da outra vez, porque tem muito material para a gente apresentar para vocês, né? Vamos aguardar aí o pessoal que está entrando. Oi, Lu. A gente quase nem se viu hoje, né? Deixa eu mandar o convite para Sol, para a gente se organizar, né? É importante. A primeira live a Sol mais falou, né? Então não teve tanta importância assim. Ela apareceu o vídeo dela, mas hoje é bem importante para gente, para vocês conhecerem o material, né? Então, vamos aguardar aí. Aqui, peraí. Oi, Silvia. Vamos ver se Ah, deu certo. Deu certo. tá dando certo. Você ainda tá congelada para mim. Oi, Verdade. calma, calma, Sol, calma. Vamos ver se a gente consegue. A gente ainda tem aí uns 3 minutinhos para gente se organizar, né? Então, a gente vai fazendo um esquenta aí. Porque na outra live o que aconteceu, a gente foi, voltou, e a hora que a gente voltou, daí você ficou congelada, né? Aí demorou um pouco para carregar. Mas eu acho que
Oi, Ju. Pessoal entrando, vamos aguardar um pouquinho mais. Ai, obrigada. Tem que ter bastante coração, gente. Descobri que o coração faz o vídeo subir, sei lá, os negócios aí do Instagram. Ô, Jô, Fala só. Você tá chamando minha congelado. filha para me dar um apoio técnico. Nada como a ajuda dos universitários, né? Sim. Não, eles sabem de tecnologia muito mais do que a gente, né? Então, Bem, então, né? E nada como filhos jovens e adolescente. Oi, Dri, saudades, lindona, isso não é problema. O áudio tá ligado. né? Não, o pessoal tá me vendo congelado. Que feio que é. Tá ligado? Olha lá. Nada como filhos jovens e adolescentes para ajudar a gente nessa hora, né? Ai, conseguiu, Sol, tá conseguindo. Você se mexeu, você pelo menos estava mexendo. Ah, vai, peraí. Tô vendo o quadro, Peraí, que né? uma já mudou aqui de formatação. Oi, Tomi. Ah, tá, tô falando, nada como filhos jovens e adolescentes para ajudar a gente Peraí que tá nessa hora, entrando. né? Mas eu tô vendo uma cadeira. Ah, é. Mas você tá me vendo? Tô vendo. A Ah, bancada, que é o mais importante, a bancada, na verdade, do que eu. tô A vendo. bancada. Tem, tá dando para ver assim. Ai, super, perfeito. Oi, Dani. Oi, Márcia. Todo mundo. Nossa, quanta gente. Você só tá com um delay de som, mas até aí só. O Tudo importante bem. é Vou tudo falar bem. bem devagar, porque a importância vai estar também mais no material, e eu vou falando devagar. E aí a gente tá vendo sua boca, só. Na verdade, é para ver mais a bancada. Não, eu vou começar, mas a importância vai estar mesmo no material, na riqueza do material. E aí eu vou focar mesmo na Ah, bancada, para deixar oi, vocês com Domi. bastante vontade de conhecer o material. Ai, tem. Deixa essa galera assim com muita Eu, vontade eu de trouxe fazer também um o. complemento, Ai, que delícia! então vai ser Deixa bem a galera gostoso. vontade, porque assim tem que ir aí, né, até a escola para fazer o curso com vocês. Vale muito a Sim, pena, para né? conhecer de pertinho na prática, né? Como fazer, né? Porque no Exato. consultório ou em sala de aula, mesmo que você não tenha uma sala montessoriana, mas você trabalha com metodologias ativas, é importante conhecer para estar sempre conhecendo mecanismos de facilitar a aprendizagem para a sua criança. Pois é, Sol. Falou e disse tudo. Para Não é? facilitar. Né? E em consultório, principalmente, a gente sempre busca alternativas. Assim, Montessori fundamenta demais a prática psicopedagógica, porque o Sim. material é concreto, né? E A aí criança ajuda muito a criança que tem dificuldade de aprendizagem e a criança que tem um déficit cognitivo, né? Então, é ela estrutura. o respeito a essa construção no tempo da criança. Isso deveria É, ser legislação isso, né? deveria mesmo, né? Porque se cada ser humano é um, e a neurociências explica isso, a neurociência Exatamente. ela vem colocar uma luz para a gente, né, de como funciona a cabecinha da criança, quer dizer que como em 2020 a gente sabe de tudo isso e a escola ainda continua quadradinha, né? Eu acho que o diferencial de Montessori está bem aí, né? No respeitar o desenvolvimento infantil,
no respeitar o processo maturacional desse desenvolvimento e o olhar individualizado, mesmo numa sala de aula que é grupo, né? Você Sim, tem um sim, olhar sim. individualizado. Bom, eu acho que você pode continuar com essa questão, lógico, eu entendo que a legislação, ela mudou para atender para diminuir a evasão escolar. Né? Com Então, às vezes, certeza. a legislação, claro que os teóricos, que quando eles se permitem, qualquer que seja a mudança da legislação, então, a Darcy Ribeiro, o texto dele é perfeito, a Ah, 93, 94, 96, o texto dela é inclusivo, porém, você barra na prática que você tem que cadastrar uma criança de acordo com a idade. é, a própria Constituição ela é inclusiva. A gente já Exatamente, começa com a Carta Magna, né? Ela já é. exatamente. Então, o que Então, você tem? Você tem uma legislação, né, totalmente com um texto, né, inclusivo, você tem uma legislação da educação totalmente inclusiva, abrindo mais para a educação básica, de maneira geral, mas mas implica nessas questões, né? Então, quando você tem que cadastrar uma criança por conta de uma data de nascimento, então já fere tudo que está previsto na Constituição, né? Que é o respeito a essa individualidade, né? Que você não vai ter, porque eu não aprendo igual você. sim, sim, isso é um processo individual, né? Então, não tem nem. E tem textos, né, que antecedem a legislação, né? Sim, Por exemplo, hoje fala-se muito de avaliação. A diretoria de ensino liberou o texto de como avaliar as crianças agora, pandemia, e você tem que avaliar retroativo a 13 de março, né? Então não era para avaliar, agora é para avaliar retroativo. é. Então, como que é isso? Então você tem, na verdade, Ai, teóricos que falam, meu Deus do céu, eu gosto muito de Lucchesi, e quando você tem, na avaliação, você tem aprendizagem na avaliação. Quando eu li sobre isso, eu fiquei encantada. Então, a avaliação não é uma testagem, né? Você tem a questão da aprendizagem dentro de uma avaliação. Isso é encantador, né? Isso enobrece a função do professor, com né? certeza. E se a gente Ele, for pensar em Vygotsky, né, a zona de desenvolvimento proximal nada mais é do que a avaliação em processo. exatamente. A avaliação em processo e, obviamente, aquilo que me dá mais prazer. Eu vou aprender por aquilo que me dá mais prazer e mais significado para mim. Sim, sim, sim. Tem que caminhar por esse universo da criança, né? Então, nós temos muitas teorias boas. Eu acho que a legislação também nos ampara, mas a prática, na verdade, você tem aí depois as portarias, as deliberações, que aí comprometem esse trabalho. Mas entendo que é para diminuir a evasão escolar, para uma criança não deixar a escola na adolescência, porque ela vai se sentir inferior, porque na adolescência a idade dela vai estar muito inferior aos da turma dela, e tinha muita evasão escolar, e por causa disso eles limitaram e fizeram assim quadradinho. Uma pena, porque o que serve para mim pode não servir para você. É, mas assim, é importante, eu gosto muito dessa contextualização, né? Porque assim, a gente tem que saber da onde partiu, para onde está indo. E de repente, num passado, houve essa necessidade, né? Houve, porque a gente sabia que lá atrás, né? Vamos pegar, por exemplo, a Constituição, o trabalho infantil nem. Live em casa é assim. Live em casa é assim. Meu companheiro, ele não está do meu lado. Então, ele ouve um barulho diferente e vai participar da Ai, nossa que live. judiação! Põe ele para participar, Ele, ele aparece. né? Então, mas a gente tem que fazer esse contraponto, porque senão as pessoas começam a achar que tudo nasceu hoje, brotou hoje.
apareceu hoje. E não, tem todo um processo histórico, né, para Na isso. verdade, a pena está em que uma prática, né, que a gente sabe que às vezes não é positiva, ela se repete. Ah, né? Seres humanos, a gente está tratando com Sim. seres humanos. Mas eu espero que mude, né, que as metodologias ativas invadam as escolas, Olha né? só, eu acho que é para isso que a gente se dedica tanto, né? Eu acho que Porque aprender com prazer é ímpar, né? tem outro significado, né? Outro significado. E a gente sabe que o aprender com motivação e com significado, a apreensão, Ah, né? então, ocorre a apreensão. A apreensão é outra. Que daí acho que dá mais uma outra live para nós, para Sim, gente, delícia. A gente né? está esperando um pouquinho, né, Dani, o É, pessoal entrar, porque o início é muito interessante, né? Porque se o sim. pessoal depois já entra num processo, já... Mas eu acho que já vai dar para começar, porque ó, são 7, no meu já vai dar 7h40, né? Então a gente pode, vamos começar Vou assim. começar me apresentando, falando um pouquinho de um livro que eu separei aqui para a gente, para começar a falar do material de Montessori. Então, meu nome é Solange Sanches, iniciei minha formação em comunicação, fiz o antigo magistério, no que hoje a gente chama de ensino médio, fiz o antigo magistério, depois me especializei mais um ano em educação infantil, então desde menina já estava nessa área, e dentro da comunicação e artes, eu acabei sendo professora de educação artística no estado de São Paulo, primeiramente, e por esse caminho eu cheguei em Montessori e acabei fazendo a pedagogia, a psicopedagogia, e aí esse universo lindo, e há muitos anos, há décadas, eu já sou professora de formação no curso Montessori, né, em alfabetização e também matemática. Hoje a gente vai falar um pouquinho da matemática, né, que assusta tanto, né, professores e alunos, e Montessori, ela vai trazer essa paixão e esse encanto que ela tinha por matemática para nós, né? Então, a minha especialização em Montessori, ela foi gradual, né? Foi ocorrendo, eu fiz um curso, depois fiz outro curso, fui conhecendo algumas pessoas, e aí, essa paixão por Montessori, e a gente acaba estudando por conta algumas obras, e a gente não sai mais desse universo. Não sai porque é apaixonante, né, Sol? É muito Não, apaixonante. você vê que ela, a princípio, ela não queria criar uma metodologia porque ela tinha receio que ficasse fechado. Então, ela criou um sistema porque ela sempre trazia educadores, ela convidava cientistas para acrescentar nessa facilitação do processo de aprendizagem. Então, ela era uma mulher muito à frente de seu tempo, né? Imagino, eu sempre falo isso, que ela teria aprontado com Vygotsky, né? Ela teria aprontado com ele. Não, imagine com a neurociência, né? Então, Imagine só, não, né? porque, na verdade, a obra dela é neurociência, né? Só que não tinha essa nomenclatura. Por ela ser médica, ela já estava envolvida nesse universo. E ela obcecava tudo isso, mas ela não existia essa nomenclatura, né? Agora o outro cachorrinho tá aqui. Ah, meu Deus do céu, Eles querem chamar né? atenção. Eles nunca me veem em casa, né? Quando eles me veem em casa. Né? Então, o que acontece? Montessori, ela cria os materiais, a princípio parece muito simples, mas por detrás disso você vê todo um estudo fundamentado, né, em toda essa construção da mente matemática. Então, hoje, especialmente, a gente vai falar do semi-simbólico. O semi-simbólico. Eu vou apresentar ele em contas, depois eu vou apresentar em madeira, vou falar da função dele, porque ele é uma unidade ligada, um material de unidades ligadas, ele não é um material de unidades soltas, como o dourado, né? Ele Né? não é unidade solta, ele é um material de unidades ligadas, porque essa construção da unidade ligada, depois eu vou fazer um link com as operações matemáticas, e vou falar um pouquinho do livro que eu tenho aqui,
que vai trazer à luz que como a criança chega a entender radiação, potência, perímetro, área, volume, através desta construção, conhecendo esse material. Então, como que a mente dela já vai absorvendo todos esses conceitos matemáticos. Então, quando ela vai estar numa fase mais de abstrair, ela já tem esse conceito formado. E vocês vão se apaixonar por isso. É maravilhoso. Maravilhoso. Ela dá sempre assim, ela segue uma gradação, né? Então vai do mais elementar ao mais, digamos Ela vai assim. dizer que onde chega, onde a gente pode chegar. Quer dizer, que uma criança aprendendo potência, radiação, como que até para construir, né? Essa mente matemática, ela vai falar também de equação de primeiro grau, de segundo grau. Então, toda essa mente, ela Sim. constrói na educação infantil. Então, como isso? Como, né? E todo um passo a passo. A valorização da educação infantil, né? Que é mais importante que a faculdade, né? Na faculdade você já tem a sua estrutura e você vai estudar, se você pega bons orientadores, você consegue fazer um bom trabalho também, deixar algumas boas obras, mas, na verdade, o que você tinha que construir, ela traz, né? Exatamente. O alicerce, né? Lá na educação infantil e início de fundamental 1. Então, tem famílias que conhecem, às vezes, uma sala de aula montessoriana com os materiais, fala, mas precisa de tudo isso para ficar aqui só para brincar? Então, Não entende. entende, né, que não é um lugar só de recreação, né? Então, fala-se muito pouco sobre isso, né? A importância da educação infantil, né, na construção do conhecimento na vida adulta. Na vida adulta. Porque isso vai impactar na vida adulta, né? Não tem como. Esse alicerce vai impactar lá no telhado. Sim, sim. Vou mostrar aqui, então, o semi-simbólico. Ele é um material de contas. Então, o diâmetro aqui da conta, eu não sei exatamente. Então, ela, a princípio, ela fez uma cor para cada número, né? Então, eu tenho aqui, agora eu vou abaixar um pouquinho para a bancada, tá? O dourado, que é a unidade. Eu tenho aqui 2 unidades ligadas, verdes, que é o numeral 2. Eu tenho aqui 3 unidades ligadas, cor de rosa, que é o 3. Eu tenho aqui 4, pode falar. Só é importante a gente falar das unidades, Eu vou né? explicar por que as unidades soltas ligadas, dessa construção da mente da criança. 4. Então, a princípio, muito simples, né? Um arame, 4. O 5, azul claro. Uhum. O 6, marrom. O 7, a gente vai falar do material sensorial, da beleza, da textura dele. Exatamente. Que faz toda a diferença para a criança na hora da manipulação também. É um prazer, né, em aprender. 8, acinzentado, 8 é acinzentado. O 9 é um azul marinho. E o 10 também na cor dourada, dezena na cor dourada. Então, a princípio, a criança, para ter essa noção de conjunto, de grandeza, né, ela precisa da unidade ligada. A unidade solta, ela não te dá a grandeza, né, a princípio, porque ela tem que aprender a contar. Se a criança ainda não aprendeu a contar na educação infantil, então, por exemplo, eu vou colocar aqui, unidades soltas. Então, eu vou colocar aqui. 4 unidades soltas. Sol, põe um pouquinho mais perto de você, que eu acho que. Isso. Fica melhor, Para o pessoal enxergar melhor. Ai, Jesus, fiz só desarrumar 4. tudo.
Não, tá tudo ótimo. 4 unidades soltas, 3 unidades soltas. Vou colocar 5 unidades soltas e 3 unidades soltas. Veja que só de olhar, eu não consigo ter muita essa noção. Porque a criança precisa saber contar. Ela não sabe contar. Ela não sabe contar. Quando eu tenho, ao invés da unidade solta, a unidade ligada, então eu tenho, em cores diferentes, 2 objetos de unidade ligada, fica claro para a criança identificar qual é o maior, qual é o menor. Exatamente. Então, aqui já dá a noção de grandeza. Já dá a noção de grandeza para a criança. Esse é um primeiro, um princípio. Depois, ele é sensorial. Contas, por quê? Elas deslizam, né? Elas deslizam, porque elas são polidas, né? Exatamente. Então, é gostoso de mexer. Quando a criança inicia a contagem, fica muito fácil, porque ela está visualizando os objetos, as unidades ligadas, elas são ligadas, porém você consegue identificá-las. Sim. Elas são ligadas, porém você consegue identificá-las. Exatamente. Então, a princípio, a gente pode trabalhar com a lição de 3 tempos para a criança identificar o maior e o menor, assim como nós fazemos com as barras vermelhas, com as barras azuis e vermelhas. Então, todo o material de unidade ligada, a gente pode iniciar com a lição de 3 tempos para a criança perceber. Sol, eu acho que o pessoal não sabe sobre a lição de 3 tempos. E aí tem um pessoal. Fazer. Calma lá. Tem um pessoal aqui que trabalha em consultório, tem fono, tem pai. Eu tô vendo que tem pais aqui. E, gente, a lição de 3 tempos ela é fundamental. É onde a gente vai trabalhar a linguagem expressiva e a receptiva Sim, com a criança. porque você dá a chance da criança, né? De mostrar também para você se ela aprendeu, né? Isso quando a gente consegue, claro. Então, todos os materiais de Montessori, de unidades ligadas, a gente inicia com a lição de 3 tempos, que eu vou falar como é, para a criança ter a noção de grandeza, para a criança ter essa noção de grandeza, e para ela identificar, né, mais para frente, quando você nomear e ela saber quantificar, para ela vai ser óbvio que o 7 é maior que 2. Ela não vai precisar contar, porque ela já teve a mente dela preparada, visualizando e trabalhando com as contas. Então, a mente dela já está projetando. Toda vez que eu monto 6, eu mostro 6, eu mostro 7, ela está percebendo a grandeza. Isso é fundamental, né? É diferente de eu falar para você, de uma maneira bem abstrata, eu te perguntar qual é o maior. Sai ao contrário. Qual é o maior? Qual é o maior, qual é o menor? Não tem sentido, são 2 símbolos. A criança precisa esse reconhecimento. Através do concreto, depois, né, a gente mostra o símbolo. Primeiro a gente trabalha com a grandeza. A lição de 3 tempos. O primeiro tempo, você isola uma qualidade. Então, no caso, nós vamos trabalhar com um conceito maior e menor. Então, você vai pegar uma unidade ligada menor, uma unidade ligada maior. E você vai dizer para a criança, este é o menor. E você passa por cima das contas, o dedinho. Este é o maior. Você não precisa contar nesse momento, tá bom? Não faz a contagem. Eu estou falando de educação infantil. Depois, segunda lição, você vai perguntar para a criança dando a nomenclatura. Então, eu vou dizer, Daniela, qual é o menor? Ou mostre-me o menor. Então, você vai poder pegar na mãozinha e mostrar o menor. Dani, mostre-me o maior. Então, eu te perguntei, mas eu te dei o nome do que eu quero saber, do conceito. Sim. Na terceira lição, eu não vou te nomear o conceito. No terceiro momento, eu pergunto, qual é este?
E aí você vai ter que lembrar da nomenclatura. Às vezes a criança esquece a nomenclatura. Esquece o que é para falar. Às vezes ela fala, é o pequeno. Então você trabalhou maior e menor, mas ela esqueceu o nome do conceito. Tudo bem. A gente fala. Aí você pode falar, é o maior ou o menor. Então, na terceira lição, a gente só pergunta qual é este, qual é este. Maravilhoso. Então, unidades ligadas, a criança tem o conceito, né, de dimensão, prepara a mente dela para equivalência, né, porque quando ela vai começar a trabalhar, ela vai descobrindo quanto falta para chegar, Exatamente. então ela vai fazendo equivalência e quanto falta para chegar, então aí você já está construindo fração equivalente, você já vai estar dando uma ideia de razão e proporção. Então, olha quanta coisa a criança vai construindo dentro dela só de trabalhar com esse material. Então, no primeiro momento, a gente trabalha com isso. Depois, a gente vai oferecer à criança a pesquisa do numeral. Então, a criança já está fazendo numeral, já está conhecendo numeral, ela já está associando o material ao numeral, então, ela já associa o numeral ao material, então, este é o 1, ela já vai associando, este é o 2. A princípio, ela vai colocando esse material no tapetinho dos numerais, da visão de conjunto, com o semissimbólico. Então, a princípio, você apresenta comunidade ligada, dando a noção de grandeza. Depois você coloca na sala, quando a criança já tem a noção numérica, para ela associar o símbolo ao material, a quantidade. Passado essa fase, ela vai começar, nós vamos começar a montar as possibilidades de equivalência, que a gente chama de as famílias. Então, o que seria? Por exemplo, vou montar a família dos 6. Então, a professora diz, quais materiais eu posso colocar aqui embaixo que também dê 6? Então, a criança, num primeiro momento, ela vai experimentar. Ela vai experimentar. Então, ela vai poder colocar 1 mais 5. 1 mais 5. Tá escuro, né? Eu tenho uma lâmpada que eu coloco, acho que vai ficar... Se der para colocar, vai ficar melhor. Depois eu chamo minha técnica para me ajudar. Eu acho que com a lâmpada acho que fica melhor. 1 mais 5, que é do telefone. 1 mais 5, então a criança descobre aqui a equivalência. Ela pode colocar 4 mais 2. Então, a princípio, essa pesquisa, ela é livre. A criança pode colocar também 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ela pode colocar 3 mais 3. Eu estou colocando aqui sempre 2 parcelas, mas na pesquisa ela pode colocar quantas parcelas ela quiser. Então, e aí o que Montessori percebeu? Que na matemática, se você tem um material com uma dimensão exata de madeira, fica mais fácil para a criança fazer equivalência. Então, o que Montessori... Sol tá cortando. Sol tá cortando. Espera um pouquinho. Tá cortando, Sol. Sol, você tá aí com a gente? Dá um oi. Ah, então tá bom. Tá o som tá melhorando. Ouvindo a gente tá. Sol. Ah, agora isso.
A imagem está cortando um pouco. A imagem está cortando mais do que o som. Sol? Calma lá. É, tá travando. Ouvir, eu te ouço. Tô te ouvindo bem. Ixi, agora cortou de novo. Agora tá voltando. Só ter, tá voltando. É só ter um pouquinho de paciência que o negócio volta. Consuelo, você tá enxergando? Você tá ouvindo? Vocês estão ouvindo bem? Não estão ouvindo. Mas se vocês estão vendo, só dá um feedback pra gente. Vocês estão ouvindo a gente? Não? Vendo a sol? E agora ficou só eu? Tá, tá, travou o vídeo dela, né? Tá bom. É. Ah, o pessoal tá. É, só eu, né? A Sol não. Tá. É, o som dá para ouvir só. Mas não dá para. O vídeo tá travado, né? O vídeo travou. É, né? Ô Sol, vamos fazer assim, entra de novo para a gente ver se a gente consegue. Vou fazer também, A vou minha sair para voz, entrar. tá, você entre. Eu, isso. Vamos lá, gente. Peraí. Força, hein? Força, força. Aí vamos ver se ela entrando de novo a gente consegue destravar. Coisas de internet, né? Não dá pra gente. A outra vez foi de boa, legal. Agora dessa vez é que vocês precisam ver o material. O material é muito rico, muito gostoso de trabalhar com ele. É de uma riqueza grande. E, e aí a gente precisa a gente precisa que vocês vejam o material, já que não dá para manipular o material, pelo menos que vocês vejam, porque não tem nada como fazer o curso e manipular o material, é fantástico. Que nem eu estava falando da matemática semana passada, da matemática de Singapura. A gente precisa manipular o material, né? E voltou congelado onde a sol tinha parado. Né? Vamos ver se a gente consegue aí com que a sol volte. Ai, desculpa, já vou, sol voltou. Ouvi, eu tô ouvindo, mas voltou onde você.
Onde você tinha parado, congelou na imagem, acho que você tinha parado, do número 4, das continhas do número 4. Sol, voltou, conseguiu voltar, né? Bom, vamos. É, tá, agora sim. É, você tá meio em câmera lenta. Você tá meio em câmera lenta. Você consegue. Não consigo te entender, Sol. Você consegue me entender? Você consegue me ver, Sol? Como que você está me ouvindo? Tô. A continha azul agora. A conta azul com a barrinha azul. Tá, tá. Sol, você tá congelado. Você tá. Sol, você tá congelada, Sol. Congelou imagem e congelou voz. Você me ouve? Você tá conseguindo me ouvir? Você consegue me ouvir? É, tá tudo congelado, mas ela tá tentando mostrar para vocês a questão da equivalência entre as barrinhas e as pontas. É isso que ela tá tentando mostrar. E eu não tô conseguindo aqui. É... Ó, caiu. Ela tá ouvindo bem e vendo bem, só que a gente não tá conseguindo vê-la nem ouvir, né? Vamos ver se ela vai entrar de novo aqui. Vamos lá, aguardar um pouco. Na verdade, gente, eu queria que a Sol viesse para Jundiaí de novo para dar o curso para gente, mas eu acho que vai ficar só para ano que vem de novo. É, lá na escola, a escola Montessori Lubienska, lá em São Paulo, elas fazem o curso normalmente no mês de julho, né? Estava programado para acontecer esse ano de novo. São 78 horas bem intensas de curso, onde elas apresentam todo o material, desde a educação infantil até o quinto ano. Então, a gente tem o material de matemática,
a gente tem o material de português, a gente tem o material de educação cósmica. O material de educação cósmica envolve ciências, história e geografia, onde eles vão apresentar o passo a passo, desde os pequenos até o, desde a educação infantil até o quinto ano, a normatização. Muito gostoso trabalhar com esse material, é super significativo, principalmente para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, para as crianças que têm algum transtorno de aprendizagem, porque a gente parte do concreto para o abstrato, né? E para quem assistiu a live da semana passada, ela parte do concreto, tem uma parte pictórica e tem a parte Dani, abstrata. não, você não consegue me ver, Dani? Agora Você- tá vendo e ouvindo melhor. Será que o Pessoal, pessoal também está vendo? dá um feedback para gente se vocês estão vendo e ouvindo melhor, por favor, porque vocês são os nossos termômetros, né, Sol? Para a gente saber se Por favor. tá, né? Mas vai explicando, Sol, enquanto isso. Então, Ah, agora agora sim, eu vou rapidinho para passar para outra fase. Então, primeiro momento, unidades ligadas, noção de grandeza, lição ótimo. de Bom, crescente. Segundo momento, fazer o pareamento entre o numeral e a barrinha correspondente. uhum, Terceiro momento, deixar a criança pesquisar equivalências, famílias. Eu vou trabalhar com a família dos 5, quais as possibilidades que eu tenho de dar 5? Ela vai experimentando. 4 mais um, 3 mais 2, 2 mais exatamente. 2, 2 mais 2 mais um. Ela também pode experimentar. O 2 mais 2 mais um. Então, ela é livre para fazer essa pesquisa. Não tem regra para fazer essa pesquisa. Depois que ela já estiver fazendo e conseguindo compreender, ela vai descobrir aqui o que é a comutativa. Ela vai descobrir que 2 mais Exatamente. 3 dá 5, mas que 3 mais 2 também. Uhum, exatamente. Tanto em querer fazer o material para descobrir se existe outras possibilidades comutativas. Então, veja, como algo que para a gente é tão simples, para ela é tão encantador. Então, ela começa a se empenhar mais no material para descobrir se existe outras possibilidades dessa mágica, né? Que é a propriedade da adição comutativa. Então, ela vai descobrir que 4 mais um dá 5, mas que 1 mais 4 também dá 5. Então, ela começa a Exatamente. perceber que, mesmo ela invertendo as parcelas, a soma é a mesma, né? Eu queria colocar bem aqui, uma bancada inclinada seria excelente, né? É, Uma bancada inclinadinha. sim. Agora tá dando para ver, Sol. Tá dando para ver. Uhum, exatamente. Uhum. A subtração, a
Sim. Porque na subtração eu só posso colocar o minuendo e o subtraído. Então, na subtração não dá para fazer quando a criança monta com 3 parcelas. A gente pede para ela formar a família apenas com 2 hipóteses, para ela conseguir depois montar a subtração. Então, veja, esse material me deu a ideia de grandeza, de quantidade numérica, de pesquisa de soma e subtração, né, equivalência. Quando chega nesse momento, que ele já está fazendo adição, subtração, equivalência, ele já está gravando, né? E aí a gente começa com as tabelas. Posso mostrar a tabela, depois eu volto para ele, tá bom? Eu vou mostrar as tabelas que a gente trabalha junto e depois eu volto para ele. E acho que travou. Lá no Rio de Janeiro, travou. Então, aqui em São Paulo, em Silvana, voltou. Mas tá então, voltando, tá voltando. Então, junto com o simbólico, a gente trabalha com as tabelas. Pena que está ao contrário. Então, as tabelas, a criança, num movimento que a gente chama cartesiano, né? Pois um dia a gente dá uma aula só disso. Por que que movimento cartesiano? Só de plano cartesiano. Coordenadas, as abscissas. Então, você tem aqui. Então, por exemplo, eu escolho um numeral na horizontal, vou escolher aqui o 5. E um numeral na vertical, vou escolher o 4. Né? Esse aqui é o movimento certo. Então, o numeral que está na horizontal, eu vou descer. E o meu numeral que está na vertical, eu vou seguir. Sim. E eles vão me dar o resultado. Então, a criança, ela vai gravando já. Ela vai fazer também a família do 9. E ela vai descobrir também que a barrinha do 5 mais a barrinha do 4 dão 9. Então, ela vai construindo essas somas de equivalência. Então, quando ela vai fazer a subtração, a ideia comparativa, ou a ideia aditiva, que é o quanto falta para chegar, ela não conta no dedo. Aluno montessoriano não conta no dedo, já sabe. Então, quanto falta para o 5 chegar no 4? Para ele é óbvio, porque ele já trabalhou com material, ele já memorizou isso, ele já trabalhou com o material. Então, esse jogo, que parece um jogo, vira uma delícia de material para a criança trabalhar todas as hipóteses até chegar no 10. Então, a criança, ela vai trabalhando. O que é o 3? Porque às vezes a criança fala, eu sei contar até 15, até 30, mas não sabe o que é um 8. Uhum. Não sabe o que é um 12. Então, a gente vai deixar ela trabalhar com tudo que ela puder explorar para chegar nesse 10. O que é o 10? Então, quando chega no 10, o que é o 10? Então, ela vai fazer também a família do 10, né? Que a gente vai chamar de serpente. Vou fazer com vocês, aí eu vou voltar para cá, depois eu vou voltar para o simbólico, para o semisimbólico. A serpente. Vocês vão adorar a serpente. A serpente. A gente pode cantar a musiquinha da serpente, a gente pode falar das serpentes que trocam de pele. Então, você pode fazer todo um preparo encantador do que é a serpente. Aí você vai apresentar esse 10 para a criança. Como que é o 10? Então, você tem a serpente. Então, você inicia com a serpente, do 10. Ela vai trocar de pele. Ela vai trocar de pele. Então, a criança vai fazer equivalência desse 10. Então, ela vai experimentando o que dá certo. Então, aqui eu já peguei um certo. Peguei o 7 e o 3. Aí, ela faz a equivalência para ver se está certinho.
Ela faz a equivalência para ver se está certinho. 7 mais 3, 10. E aí ela coloca aqui. Aí a gente, como a dezena é azul no Montessori, pega um papelzinho azul e separa aqui, ó. Então, aqui é uma nova serpente. Eu montei uma nova serpente. Vou fazer uma outra pesquisa. Então, por exemplo, 4 mais 6. Eu já estou pegando certo, mas a criança pode ir pegando e experimentando. Ela vai pegando, na verdade, experimentando. Então, consegui. 4 e 6 são 10. Aí ela troca a pele da serpente. Então, vamos trocar. A gente sinaliza que ela vai trocar de pele. Serpente trocou de pele. E ela vai descobrindo todas as possibilidades do 10. Aqui você tem o 7 mais 3, aqui você tem o 6 mais 4. E aí pode aparecer a comutativa também. 4 mais 3. Pode aparecer 1 mais 1 mais 8. Não necessariamente 8 com o 2. Não precisa ser necessariamente 8 com o 2. Pode ser 2 mais 2 mais 6. Então, a gente pode deixar ela experimentar. Com o de madeira, a gente não precisa sinalizar. Pode sinalizar também. A gente geralmente não sinaliza. Então, a gente pega a barrinha do material dourado. Qual que tá mais fácil para a câmera? Fica mais escuro, né? A barrinha do material dourado. E a criança vai fazendo a equivalência. Então, aqui. 6 mais 4. 6 mais 4. 10. Então, ela coloca aqui a serpente. Depois ela pode continuar. E aí ela pode fazer a família do 10, que não precisa construir a serpente. Pode ir colocando embaixo. Construindo a família do 10. Então, ela vai construindo a família do 10. Vai fazendo 5 mais 5. 1 mais 9. Ô, Sol, deixa eu só falar Oi. uma coisa. Daqui a pouco a gente vai cair. Só se a gente voltar mais uma Eu vez. vou, Se a gente... se daí a gente volta para eu concluir. Sim. Após a família do 10, o que, que a criança já vai estar trabalhando com... Peraí, tá me vendo? Deu uma parada a minha câmera. Estada agora. Levanta um pouquinho mais, que daí eu vejo melhor. E... Meu tripé, tadinho, já tá caidaço. Também com tanta aula, não só. Ele tá caidaço. Tadinho. Não tô conseguindo ajeitar, peraí. Pega um pouquinho. Ele é tão obediente, hoje ele não tá obediente. Aqui. Então, após fazer a equivalência das famílias, a gente volta a trabalhar com as tabelas. A outra tabela, a criança também faz o mesmo movimento, só que vai desaparecer as comutativas. Uhum. Então, se eu quero botar o 4, aqui, eu quero, veja só, eu vou escorregar o dedinho. Eu vou só, na verdade, aqui a gente vai ter que fazer com um pouquinho mais de calma, porque tá ao contrário, eu não sei se vocês vão ter essa dimensão. Não sei se vai ter essa dimensão. Será que você consegue ver? Tá, dá pra ver, Sol. Dá pra ver. Tá? Dá. Então, a gente vai escorregando, até chegar no movimento. Então, aqui eu tenho 4 e 6. Eu começo os dois por aqui. Tá. Aquela, a gente começava um na horizontal, um na vertical, lembra? Isso. Essa aqui, os dois vão começar aqui na vertical. Então, eu quero 4 mais 6. Ó, Eu Sol, escorrego 4. Sol, peraí, ó. A gente só tem mais 22 minutos, 19 segundos. A gente vai voltar, pessoal, tudo bem? Então, calma lá que a gente já volta. A gente vai precisar voltar. Vai cair e a gente volta. Certo? É porque, infelizmente, deu aquele probleminha no início, senão teria dado certo. Dá 2 minutinhos